Capítulo 43, em conversação. O ministro da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Então você vê ali que a palavra é trabalho defensivo e não de ataque. Esses 30 mil homens iam trabalhar com esse ímpeto, né? Com essa ideia da defesa. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça de que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30 mil servidores vão ser convocados para a vigilância permanente. Destarte, na retaguarda, serão muito grandes os claros a preencher. Eu acredito que essa certa ingenuidade aí, que possa ter nascido no íntimo do Tobias, é porque talvez as tarefas estivessem muito acima da capacidade de André Luiz, né? Essa tarefa que eles iam encetar aí mais lá nos limites vibratórios, e depois no capítulo 43 mesmo ou no 44? No 43, nesse capítulo, nós vamos ficar sabendo que não é uma tarefa fácil e para qualquer um, não é? Essa ação. Identificando-me o desapontamento, o bondoso companheiro bem-humorado acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Nesse ínterim, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação do ministro do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias, para gozar de palestra mais íntima. Conhece você, indagou ele, o ministro Benevenuto, aqui na Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia? Não tenho esse prazer. Vamos ao seu encontro, replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí a momentos estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da Regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Então é um ministro que participa, o Benevenuto, do Ministério da Regeneração. Boa noite, boa noite. Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sobre a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Lembrando que ele está se referindo a isso, que nós fizemos menção na semana passada, e que é de conhecimento de todos, né? Que a guerra iniciou-se
o movimento bélico, né, da guerra, justamente ali no país polonês, com a invasão da Polônia pelo exército alemão. E aí, então quer dizer que ele estava presente ali, esse ministro Benevenuto. Agora ele vai passar a descrever um pouco sobre esse panorama, que aliás eu comentei semana passada no sentido assim, essa descrição desse caso, esse quadro, seria interessante para nós, né? A gente ter uma ideia. Que o governador pediu aqueles 30 mil, mas não para estar ali na linha de frente do local do conflito. Isso nós já vimos. Então vamos ver as impressões desse ministro. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas, que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças, nossas dos desencarnados. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. Eu mandei para vocês no grupo, eu acho que 2 tópicos, não é? O primeiro do Livro dos Espíritos. Nós vamos, eu acho que poderia até ser visto agora. Eu acho que é a questão 546. 546, Livro dos Espíritos. Ele está, vamos ver o contexto que ele está, chama assim, não sei se tem a ver com os assuntos, os espíritos durante os combates. Então vamos lá, questão 546. No tumulto dos combates, que se passa com os espíritos dos que sucumbem, o que se passa? Continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Isso está na intervenção dos espíritos. O capítulo chama Intervenção dos Espíritos. Aí é o que ele falou ali. Alguns continuam a se interessar, desencarnados, hein? E alguns até continuam a combater no mundo espiritual. Isso não é difícil de entender, porque normalmente esses casos, o espírito que desencarnou em todas essas questões do medo, né, do estresse, ele desencarna e está ali do lado. Ele não almeja, a princípio, ir para planos mais elevados. Ele fica ali do lado. Então o panorama é praticamente o mesmo. Muitos até assim agem porque não se veem mortos. E na 547, a pergunta: após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Resposta: nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, o duro é esse quando, né? Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para a sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. E a pergunta A também é interessante. Ele continua a ouvir o rumor da batalha? Perfeitamente. Então é interessante também a gente pensar, obrigado, Wilson, que isso pode acontecer com outros hábitos da pessoa, né?
no pós-desencarne, a religião que ele abraça, o trabalho profissional que ele exerceu na Terra, a ligação afetiva, mas não só afetiva, uma forma meio possuidora da pessoa em relação à família. Né? Eu que mando nessa família, eu que... Só que ele morre, mas continua achando que manda na família. Então, os combates não diferem muito disso. E a comissão demorou-se muito por lá? Deixa eu fazer um adendo aqui da claridades da fé. Ele diz aqui, não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores. Mas é porque o ambiente é favorável a isso? E pode parecer que sim. Ou é porque a pessoa não tinha fé? E não se pode esperar claridade de fé. Vocês leram o Evangelho? Que eu mandei o texto do Evangelho. Lá ele esclarece, ajuda a dar fundamentação. O ambiente pode favorecer. Pode. Mas quem tem a fé, você pode esperar deles as claridades da fé. Porque ele não está dizendo aqui que a pessoa vai ter fé, então ela vai ter um desencarne tranquilo, sereno, num campo de batalha. Não chega, talvez, a esse ponto. Talvez, pode até chegar. Mas é a fé presente. Fé. Então, no texto do Evangelho, que é o capítulo 19, a fé transporta montanhas. Kardec fala lá como deve ser construída, o texto que eu peguei um pedaço, porque ele exatamente fala dessa construção da nossa fé. E remonto a uma questão que eu já coloquei aqui, que eu acho que é fundamental, como parte dessa construção da fé. Qual a ideia que você tem de Deus? Já falei isso aqui. Qual a ideia que outros irmãos de outras crenças são orientados a ter sobre Deus? A ideia que eles têm. Porque muitos têm uma ideia própria, outros são influenciados pelas crenças religiosas. Eu creio que até a maioria na crença que eles professam. Então eu creio que esta crença em Deus é um tijolo importante na construção, se não fundamental, tijolo, se não fundamental, na construção dessa muralha de fé. Lembrando que lá no início do Evangelho nós temos aquela frase, né? Fé inabalável, estamos falando de fé, né? Lembram-se? É aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, talvez aí nessa frase a gente possa pensar um pouquinho do conceito de fé. Encarar a razão, frente a frente. Vamos lá. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa, para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Acredito que nossa posição, com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Então, ele está se comparando, ele é um ministro da regeneração de nosso lar, e ele reconhece que quem estava lá naquele fronte de batalha tinha uma capacidade extraordinária para fazer o que estava fazendo. As equipes de socorro, provavelmente,
polonesas, né? E isso também nos faz, assim, a gente pensa que mundo espiritual só tem no Brasil, né? A gente fica estudando aqui nosso lar, tal, Brasil, coração do mundo, Padre Evangelho, esquece que em qualquer região você tem um mundo espiritual. Né? Parece uma coisa meio bobinha, mas a gente às vezes não pensa nisso. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante saturado de vibrações destruidoras. As vibrações, O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, está falando do mundo espiritual, é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para a que chamam impactos diretos. Olha que triste. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha casam-se, a metralha com fluidos venenosos. Metralha é um objeto material, não é? Casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio no âmbito espiritual. Então, atuar nessas áreas, e quem queria ir lá? Na verdade, ele queria entre os 30 mil, né? O que ele já não deixou, você imagine, né? O que mais nos contristou, porém, foi a triste condição dos militares agressores. Quando algum deles abandonava as vestes carnais, compelido pela circunstância. Dominados, na maioria, por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. Deve ser uma loucura. Nós vimos lá aquele caso aqui no próprio nosso lar, né? Do irmão Francisco, que fugia do próprio cadáver. Então, você imagina a mistureira que deve ser também. Neste momento que eles estão vivenciando ali. Isso, com não muitas alterações, nós vamos ver no próximo capítulo, nos remete ao ambiente do abismo. Só lá não está tendo uma guerra declarada. Algo como aqui no Brasil, que nós não temos uma guerra, mas temos aí mortes aos rodos, né? Que às vezes morrem mais gente aqui nas ruas, pelas facções, do que em determinadas guerras. Então, algo como isso. Não é? O abismo, as dimensões onde ali residem espíritos que a gente não faz ideia da sua maldade, do seu ódio, da sua força na maldade, no mal, são esses ambientes. O André Luiz, quem assim, não conhecia muito da teoria espírita e viu o filme Nosso Lar, ou até leu o livro, assustou. Mas espera aí, o ambiente que ele estava era um umbral. Que muito provavelmente não se compara ao ambiente das trevas e do abismo, em termos de vibrações, de presença de almas, né? Sofrendo, não só fazendo mal, mas também de sofrimento, né? Então tem que ser considerado isso também. E não eram recolhidos para esclarecimento justo, inquiriu alguém interrompendo o narrador.
Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar. Que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Boa comparação. Não havia outro recurso para tais criaturas senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente, esse qualitativo aí, né? Naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. Em outras palavras, livre-arbítrio para vocês. Livre-arbítrio. Você vê, muitos aqui não queriam nem ser ajudados, né? Xingavam, né? Fantasmas da cruz, quer dizer, saíam correndo. Pensavam que talvez fossem inimigos, que fossem lhe tomar. Estavam desencarnados. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. E isso em todos os níveis. Neste livro do André Luiz também, Obreiros da Vida Eterna, ele sai em missão de resgate, sendo liderados por Zenóbia. E lá, André Luiz aprende exatamente isso. Só pode resgatar aqueles que têm condições. Aí ele pergunta, como que eu vou saber quais têm condição? Você vai saber, você vai aprender. E aí ela explica como é que sabe. Sabe como que é que sabe? Vá ver o livro. Está lá. Está no capítulo lá. Ela explica como que dá para saber. Irmãos. Logo, óbvio que tem um diálogo, mas tem um diálogo com uma meia dúzia, e os outros que estão atrás lá, que é o contexto que se firma. Então é como que uma luz que existe ao redor da cabeça desse espírito. Só para vocês terem uma ideia. Depois dá uma aprofundada no livro. Tá? Então, de novo, só vai ser ajudado aqueles predispostos a receber socorro. Isso não é aqui também? Mesmo jeito. Mesmo jeito é aqui. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada, é-lhes necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos, e o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Então, olha só, ele vai fazer o contraponto. Repetindo, as igrejas são sempre santas quando elas cuidam essencialmente da verdade de Deus. E quando isso não ocorre? Tá aí, ó. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar, que é o que geralmente um pastor, um padre, enfim, qualquer religioso que está à frente do movimento, ele faz, ele inspira. Respeito e admiração, não porém fé e confiança. Então veja aqui, o aprendizado que a gente tem que ter e tem que olhar para nossas instituições espíritas. Que muitas delas, infelizmente, parece que estão querendo repetir os erros da época do cristianismo. Espírita, centros espíritas. Se metendo com política.
A política que ele está se referindo aqui é o envolvimento, né? Não digno, né? Porque a política, onde não é respeitado, e isso até eu comentei na semana passada, a autoridade, a aristocracia intelecto moral, né? Porque a hierarquia, ela, a meu ver, é sim bem-vinda, desde que ela seja sedimentada nesses aspectos intelecto-morais. E não somente, porque é claro, uma pessoa que está com uma alta patente, você está ali embaixo, tem que respeitá-lo, faz parte do jogo, mas que se una a essa patente dele às qualidades nobres, superiores, o que a gente não vê aqui, né? Então, hoje, uma pessoa que tem alta patente, todo mundo está em cima dele, mas vai ver, não presta, né? Olha aqui, ó, para encerrar esse capítulo. Mas o Espiritismo, perguntou abruptamente um dos circunstantes, não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? 1857, aqui nós estamos em 1943, tá? 1939. Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou. E esse texto que eu vou ler aqui, para mim, é para nós, né, como que é a nossa aproximação no Espiritismo. O Espiritismo é a nossa grande esperança, e por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. A maioria dos homens ainda não possui capacidade, né, do entendimento, do estudo. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. E é aí que é o perigo. Quando eu disse há pouco da possibilidade do Espiritismo repetir e repisar erros. Porque ingressam nas fileiras do Espiritismo, e a reencarnação é a explicação disso, e talvez nós não podemos fugir dessa regra, somos espíritos que pisávamos em outras crenças. Eu mesmo fui católico até os 15 anos, fui me tornar espírita com 16. O próprio Chico, em 1950 e pouco, tem um dos livros que biografam, fala que no futuro, não tão distante, agora nós já estamos vivendo, uma das técnicas das trevas seria reencarnar espíritos de outras crenças dentro do espiritismo, copiando antigos vícios religiosos. Mas, de certa forma, até não tinha como fugir disso. Porque eles estão reencarnando, né? Oi? Querem receber proveitos, mas, olha os vícios, não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. A pessoa vem fazer assistência fraterna aqui no centro e está com uma necessidade. O que ela gostaria de ouvir? Faça. Só não vou falar 10 Pai Nosso, porque não é da nosso aqui, mas seria. Você vem tomar 5 passes. É a mesma coisa. Eu estou falando a mesma coisa. Você vem em 3 reuniões, toma 5 passes, sessões de passe. Estou falando a mesma coisa que o nosso irmão, respeitosamente de outra crença, fala. Reze 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria. Mas aí quando a gente diz, olha, esse trabalho é um trabalho para você sair dessa de base. Espiritismo, como disse Kardec no livro que é o Espiritismo, folhetinho assim, veio à Terra para a renovação humana.
Então, a pessoa que procura assistência fraterna, e você, claro, de uma forma sutil, mas você fala que ela precisa se renovar, ela precisa mudar hábitos, ela precisa... Na semana que vem ela não volta mais. É o que está aqui, ó. Vou ler de novo. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. As pessoas querem que Jesus venha até ela, pessoa. Isso não irá acontecer. Jesus não vai vir ao seu encontro. Você tem que ir ao encontro de Jesus. Ele não vem ao seu encontro. Você entendeu o que eu quis dizer com essa frase, né? É você que tem que construir a estrada. Aquele, como chama? Aquela figura que eu já vi muito na internet, vocês devem ter visto. Jesus está batendo na porta de uma casa. Se você não abrir a porta, não tem encontro com Jesus. Ele está lá batendo na porta da casa. E aí? Está ali do lado. Mas se a pessoa não levantar da cadeira, que é o esforço diário, abrir a porta, trabalhar, e quem quer ouvir isso? Enquanto muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés no esforço de renovação. Utilizar os pés é o trabalho. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro. Lá que ele fala é aqui na Terra. Ou seja, o que o pessoal gosta muito no espiritismo é disso, do passe, do fenômeno, não é? Eventualmente de um bom palestrante que faça uma palestra muito diferenciada, ao passo que nós outros, ou seja, no mundo espiritual, vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Então, me parece, eu já falei isso aqui várias vezes, em várias reuniões, vou repetir, me parece que o que a gente faz aqui na Terra é um treino para isso. Porque ele está falando em relação ao mundo espiritual, enquanto nós outros aqui vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. É o que eu falo na sexta-feira, a hora que acaba a reunião. Claro que isso não é só através disso, mas é uma ferramenta que o Grupo Espírita Fraternidade oferece. Ora, nós temos a nossa casa de assistência, quem puder ir lá colaborar. Porque espíritas há que não cedem, vou até ser bonzinho, né? Eu podia falar 5 minutos. Não cedem 1 hora do seu fim de semana em colaboração. Demonstrando, não que para mim ele está lá ajudando. Isso é um sinal de que ele está começando um processo de desapego às coisas que normalmente lhe estão iludindo e mantendo ele naquele marasmo que ele vem há séculos. E nós vimos há séculos. Não é hora de... Deixa comigo, né? O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente. Nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. E deixa eu dizer uma coisa. Às vezes a gente trabalha muito aqui e acha que a gente vai chegar lá, está habilitado ao trabalho. Vocês estão vendo que André Luiz, embora não fosse espírita, ele está tendo que passar por diversos crivos, não está? Diversas fases do entendimento. Óbvio que nesse aspecto a gente tem um entendimento um pouco mais amplo, se a gente pode humildemente assim considerar, mas não considere isso como um passaporte, viu? Carimbado. Eu não acredito nisso. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo. E estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto.